A paz de Cristo, amados. Hoje, polêmica. Você está no canal Motivando com Jesus. Hoje, uma polêmica dentro do mundo evangélico. Se a Bíblia condena ou não a prática de homossexualidade. Confira aí o corte até o final e não esqueça de deixar suas opiniões no comentário. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí eu vou começar com você, Lana, as suas considerações iniciais, respondendo a essa pergunta-chave aqui, que é a pergunta tema do nosso debate. Você tem 3 minutos, tá bom? É claro que você não vai esgotar o assunto e a gente tem 1 hora para bater um papo sobre isso. 3 minutos para responder a essa pergunta que encabeça o nosso debate aí. A igreja condena o relacionamento homossexual? A igreja sim, a Bíblia não. A igreja... Aliás, não. Eu fiz a pergunta errada. A Bíblia, tá vendo? É um nervosismo, César. Okay. A Bíblia condena o relacionamento homossexual? Não, a Bíblia condena relações homogenitais de caráter de culto pagão. Mas a Bíblia não trata da questão relacionada à orientação sexual do indivíduo. É óbvio que nós estamos falando aqui de um contexto dentro dos 66 livros que compõem a Bíblia protestante. Então a gente tem aí 3 versículos específicos que falam sobre esse assunto, né? 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. A gente tem inclusive uma expressão usada por Paulo, que é uma neologia que ele cria para falar sobre esse assunto, que remete às questões relacionadas aos 2 textos encontrados no livro de Levíticos. Então tudo parte realmente de uma questão de interpretação. Então, óbvio, se eu for fazer uma interpretação fundamentalista desses textos, eu não posso usá-los com essa visão e excluir a visão de usar dessa hermenêutica fundamentalística, desta exegese fundamentalista, somente para esse texto, mas eu preciso usar também para todo o contexto bíblico. E aí a gente vai abrir um leque de muitas outras situações que a gente precisa trazer para essa mentalidade fundamentalista, legalista, que rechaça essa questão relacionada à homossexualidade. Então tá bom. Então, do seu ponto de vista, tem uma questão hermenêutica, né? A questão de interpretação desses textos bíblicos que tratam do assunto. Então, para falar sobre hermenêutica, então tem um professor de hebraico aqui também. Então, César, pastor César, a mesma pergunta eu quero direcionar a você. A Bíblia condena relacionamento homossexual? Em primeiro lugar, Léo e os demais ouvintes, eu quero deixar muito claro nessa minha participação que todo cristão verdadeiro, todo crente bíblico, todo cristão autêntico, todo homem, toda mulher cheio de Deus, ele não vai perseguir, não vai ser uma pessoa que odeia um pecador vindo de qualquer tipo de pecado. Então, a primeira fala que eu quero deixar clara é essa, né? Não há um discurso de ódio da minha parte ou da parte dos cristãos que entendem ser bíblicos quando discordam desse tema, tá? Então não quero que... E se eu for interpretado assim, por favor, na mesma hora você fala, eu me senti ofendida e tal, eu não quero fazer isso em nível pessoal. Mas a pergunta é clara: a Bíblia condena o homossexualismo? Sim. A Bíblia condena a homossexualidade? Sim. A Bíblia condena 2 homens e 2 mulheres que fazem sexo entre si? Sim. A Bíblia condena textualmente, a Bíblia condena literalmente. Essa condenação começa nas páginas do Antigo Testamento. E a gente tem que entender que leis dadas aos judeus no Antigo Testamento são leis dadas aos judeus, não tem nada a ver com a gente. Algumas leis dadas aos judeus são repetidas no Novo Testamento. E se são repetidas no Novo Testamento como ordenança para a igreja, então nós também, agora, nesse momento, a gente também tem que obedecer. Então, se é uma lei dita por Jesus, se é um mandamento dito por Jesus, ou por um dos seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, você, você, você e você, a Bíblia diz que a igreja, ela está fundada na doutrina dos apóstolos. Então, se foi escrito por um apóstolo de Cristo, ou dito pelo próprio Cristo, então o que está colocado lá, não importa qual era o contexto, agora se traduz como ordenança para a igreja. Se traduz como ordenança para a igreja, que é o que acontece no caso desse tema, então sim, a Bíblia condena
a prática homossexual, literalmente. Então a gente vem aí, são duas interpretações, são duas hermenêuticas diferentes, né? A hermenêutica dele aqui é a hermenêutica que você adjetivou como fundamentalista, que é uma hermenêutica clássica, né? O que o pastor César mencionou aqui, pastora Alana, foi a hermenêutica que a igreja tem adotado ao longo de 1900 anos, e aí essa hermenêutica passou a ser questionada mais seriamente a partir do século XX, provavelmente, e agora no século XXI ela tem sido bastante questionada com outras hermenêuticas, como uma hermenêutica inclusiva e uma hermenêutica chamada generosa também por alguns pastores que tratam do assunto. Mas vamos para essa questão hermenêutica propriamente dita. Posso só abrir um parênteses aqui rapidinho? É que o pastor usou a palavra homossexualismo, e essa palavra ela já não pode mais ser usada porque o sufixo ismo denota doença. Isso já foi erradicado, inclusive, dentro do conceito de psicologia mundial. Então é errado você colocar a expressão homossexualismo, porque a homossexualidade não é uma doença. Embora a gente saiba que a igreja até hoje não decidiu o que a homossexualidade é, porque tem linhas teológicas da igreja que diz que é doença, tem outras linhas que dizem que é demônio. Né? Então, dentro do conceito científico, o sufixo ismo não pode mais ser utilizado porque não é mais considerado doença. Aliás, a gramática que envolve esse debate, como tantos outros debates, né? A gramática que envolve esse debate, ela está sempre mudando, né? Então a gente acaba... Em minha defesa, só quero dizer o seguinte, que essa compreensão, ela é uma compreensão do movimento homossexual ainda. Não me sentirei ofendido se você me chamar de alguém que pratica o cristianismo, por exemplo, tá certo? E acho que o hindu não se acha ofendido de ser chamado de alguém que pertence ao hinduísmo, e o islã que pertence ao islamismo. Essa compreensão é uma compreensão gramatical recente, nova, e que não teve da minha parte aqui nenhuma razão assim para ofensa pessoal. Não, mas se você se sente ofendida, doença, não, porque se você disser que é doença, que não é a minha abordagem, aí vai parecer que eu tô te chamando disso. Então não tô te chamando, tá? Então se você se sente melhor, ao invés de eu falar homossexualismo, homossexualidade, tá tudo bem pra mim. Mas o que a Bíblia condena é a prática de duas pessoas, duas mulheres que têm sexo entre si, dois homens que têm sexo entre si. Aí eu não sei exatamente o termo que você prefere, mas... Agora, a questão do ismo não está dentro de um conceito de sufismo, de sufixo. Está dentro de um conceito realmente científico. Eu não estou falando aqui de uma questão relacionada ao hinduísmo, cristianismo. Estou falando de um sufixo que é usado para denominar uma doença. Sim. Estou falando dentro de uma questão científica. Dentro de uma classificação você está falando, né? Então, dentro do jargão médico você está falando, do jargão científico e do jargão médico, né? Porque, de fato, como o pastor César mencionou, pastora, esse sufixo ismo, ele não vai denotar sempre uma doença, né? Ele, por exemplo, pode denotar uma escola de pensamento, no caso que ele descreveu aqui, uma religião e tudo mais. Mas vamos para as perguntas, já que a gente está mencionando aqui essa questão dos textos bíblicos e como a Bíblia trata do assunto, né? Eu achei interessante essa diferenciação que o pastor César fez, de chamar a atenção para a questão da conduta propriamente dito. A pastora mencionou aqui outra expressão, outro termo, que é o termo orientação. A gente sabe que essas duas palavras designam coisas diferentes. Orientação, hoje a gente está habituado a pensar nesse termo designando um desejo sexual, uma tentação sexual, uma inclinação sexual em favor de um determinado gênero, né? Então a gente chama isso de orientação homossexual, orientação bissexual, orientação heterossexual. Conduta já não tem a ver meramente com o desejo, não tem a ver meramente com a inclinação, com a fantasia, com a tentação, mas tem a ver com a prática propriamente dito. Então a pergunta que fica agora para vocês dois responderem, aí eu vou pedir 2 minutos para vocês responderem, tá bom? Existem passagens clássicas no Antigo e no Novo Testamento que parecem condenar claramente a conduta homossexual. Homem se deitando com homem, mulher se deitando com mulher. A Bíblia não fala nada sobre orientação sexual no sentido que nós aprendemos agora, no sentido moderno da palavra. Então ela não vai falar sobre inclinação, ela vai falar sobre a conduta. É a conduta que é condenável. Então aparecem inúmeros textos, não são muitos textos, mas são textos suficientemente claros, pelo menos do ponto de vista da teologia e da hermenêutica cristã ao longo de quase 20 séculos. Como um cristão honesto com a Escritura,
que quer se submeter à palavra de Deus deve interpretar essas passagens, como por exemplo em Levítico, Deuteronômio, as passagens nas cartas do apóstolo Paulo? Como que um cristão pode lidar com essas passagens, ao invés de fugir? Porque o que eu percebo assim, há alguns homossexuais ou militantes da causa LGBT que simplesmente negligenciam a Bíblia, negam a autoridade da Bíblia, a suficiência da Escritura e partem por uma interpretação pessoal. E nesse não me parece ser o seu caso. Você vai para a Bíblia e vai lidar com esses textos. Como é que um cristão honesto pode ir para a Bíblia e lidar com esses textos, pastora Lana? Primeiramente, eu quero dizer que existe uma grande dificuldade de um cristão lidar com essa questão, principalmente se for um cristão gay. Porque ele cresce ouvindo que ele não é aceito como é. Sim. Né? E muitas vezes existe até aquela homofobia cordial. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A gente te ama, mas você tem que mudar. É uma linguagem que até é cheia de cordialidade, mas por trás disso existe realmente uma rechaçação, uma exclusão. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela vai sempre precisar ser avaliada dentro de uma questão popular. E quando eu falo de uma questão de interpretação popular da Bíblia, eu estou falando de um triângulo da hermenêutica. Eu estou falando da realidade pessoal da pessoa, da realidade da comunidade e da realidade social. Então, eu não posso usar textos, por exemplo, o texto mais antigo, mais recente do Antigo Testamento foi escrito 450 anos antes de Cristo. O mais recente do Novo Testamento, 90 anos depois de Cristo. Aí eu pego palavras que foram usadas nesses textos e insiro um vocábulo que foi criado em 1868 por Karl Marx Bennett, que foi um jornalista austro-húngaro, que era escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. Você está falando do termo homossexual. Propriamente. E aí a gente usa esse termo que foi criado no século XVIII século XIX para colocar aí em textos bíblicos que foram escritos séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então o que eu estou querendo trazer aqui todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele, né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese. Para quem está ouvindo aí não sabe a diferença entre exegese e exegese. Exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto. Exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito pessoal que você merece,
Ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama. Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você tá entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e um no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão, eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, tá repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo, a minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no Antigo, não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não sou, assim, sou alfabetizado apenas. Mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Tá na Bíblia Sagrada? Então a Bíblia diz. Eu só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que, se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. Então, o desafio é, eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se só ver o contexto. Não, mostra o texto. Mostro. O contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo ali de religião? Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é texto. Não, eu estou falando de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei então, que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso, tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto, em volta ali do texto. Pode ser para ler Levítico 18, para ler Levítico 20, porque eu vou ter que ler todo o contexto, porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais,
fala da prostituição cultual. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultual, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é a difícil mostrar mesma isso no coisa. texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor você faz tem assim, uma ó. interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim, Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não sempre disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos como e nos leva. Exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar pro senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Lana, pastora, é o seguinte. E esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, Sim. com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então, o convite de Cristo para o discipulado é esse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então, o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então, é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra asseno coital, Paulo tira do livro de Levítico. Asseno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi e vai trazer a tradução da palavra malakoi, a gente tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra linha. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai impor que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakoi, está se falando de devassidão, está se falando de uma falta de descontrole, né, daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Tô aqui, eu posso ler Levítico 18? Tô Vamos esperando. lá. Ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã.
Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Ele continua, não case com a sua cunhada, não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultual. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto sexual. É só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto que você Nenhum citou. pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado o Então, Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Quando entrega para Moloque. Então mas você havia pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas, o rito era esse. Não tinha ritual sexual. Para o Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas agora, ele está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de contexto de ritual pagão. Agora, para responder a questão dos termos, né? O pastor César vai mencionar essa questão dos 2 termos gregos aqui, vai explicar. E aí já quero pedir para os ouvintes, vão mandando suas perguntas, suas opiniões para a rádio pelo WhatsApp 984849988. A gente vai responder definir esses 2 termos aí biblicamente, do ponto de vista do pastor César, e aí a gente vai vir pro break em seguida, tá bom? Beleza. Vamos lá. O apóstolo Paulo não inventou essas palavras, tá? Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século. Essas palavras já existiam. O apóstolo Paulo usou. Para quem gosta de tradução da Bíblia, eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais. Existe um termo, Lana, que chama-se... É um termo dentro da questão da tradução, quando a palavra aparece apenas uma vez na Bíblia. Então, é um caso de rapax legomeno. É uma forma técnica de falar assim, as palavras só apareceram aqui na Bíblia. Nem o arsenocoites, nem o malacós são casos de rapax, do ponto de vista técnico.
Ou seja, eles aparecem mais de uma vez no texto. Essas palavras, elas não foram inventadas. Se você pegar os grandes dicionaristas, eu selecionei aqui uns 3 ou 4. Thayer, por exemplo, ele entende que a palavra arsenocoites, na página 75 do dicionário, é sodomita e igual a alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher. Eu tô falando o que diz os dicionários. O dicionário Abbott Smith, na página 61, ele fala exatamente a mesma coisa. O dicionário Bauer, que é um dos principais dicionaristas do mundo, ele fala o seguinte, que essa palavra arsenocoites, ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta. O dicionário Grinch, ele fala que, na página 34, é um homossexual. São muitos dicionários, tá certo? Então, dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela está dizendo, aí tem que brigar com toda a história, a cultura e os dicionários. Não falando de dicionário de agora, estou falando de dicionário de 500 anos atrás. Enfim, essa era a compreensão. O apóstolo Paulo não inventou essa palavra, ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova, não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem 200 e poucos anos. Então, aí a grande, acho que é um grande desafio para quem traduz a Bíblia, é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que tá ficando mais, que ficou arcaico, antiga. Na Bíblia anotada Oxford, considera, né, que, eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né, que é uma das Bíblias mais relevantes academicamente no mundo, né, traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens. Uma outra Bíblia também muito respeitada no mundo teológico e acadêmico é a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções que é mais respeitada. Então, nessas Bíblias, esses termos malacó e arsenocoital não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais. Então esse foi a nossa polêmica de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.